Você já entrou em um carro de aplicativo à noite e sentiu algo estranho? Já teve aquela sensação de que algo estava errado, mesmo sem saber o quê? Neste vídeo, você vai ouvir 3 histórias reais, vividas por passageiros e motoristas, que começaram com uma simples corrida e terminaram em puro terror. Prepare-se para descobrir o que pode acontecer quando você menos espera. E aprenda a identificar os sinais de perigo antes que seja tarde demais. Fique até o final, porque a última história pode mudar a forma como você pega um Uber para sempre. Carlos era motorista de aplicativo há 3 anos. Tinha o hábito de trabalhar à noite, pois achava que as corridas eram mais tranquilas e o trânsito menos caótico. Mas aquela madrugada de sábado seria diferente de tudo o que ele já tinha vivido e o faria jamais aceitar uma corrida depois da meia-noite. Eram 2h17 quando chegou a notificação. Corrida comparada, passageira, Isabela. O local de embarque era em uma rua sem saída, em um bairro mais afastado da cidade. Carlos hesitou por alguns segundos, mas aceitou. A taxa era boa. Ao chegar, a rua estava completamente deserta. A iluminação pública oscilava e havia um clima estranho no ar, como se o silêncio ali tivesse peso. Ele olhou para os lados, mas não viu ninguém. Colocou o carro no ponto indicado e desligou o farol alto. Foi quando ela surgiu. Uma mulher, alta, de cabelos escuros, saiu da sombra de uma árvore. Caminhava com passos lentos e cabeça baixa. Vestia um longo vestido preto e segurava uma bolsa pequena nas mãos. Sem dizer uma palavra, entrou no banco traseiro e apenas confirmou. "Podemos ir", Carlos respondeu com um simples "claro" e iniciou a corrida. Ele tentou puxar conversa como fazia com todos os passageiros. "Noite tranquila, né? Quase não tem movimento, silêncio." O clima esfriou de repente, você sentiu? Mas silêncio. Carlos olhou discretamente pelo retrovisor. Ela encarava a própria bolsa, sem expressão. Seu rosto era pálido e os olhos fundos davam a impressão de alguém extremamente cansada ou doente. Decidiu não insistir. Ligou o rádio, mas a estática tomou conta da frequência. Girou o botão e nada. Nenhuma estação funcionava. A tela do GPS começou a travar e reiniciar. O celular, mesmo conectado ao carregador, começou a aquecer. Deve ser a área, ele pensou, tentando manter a calma. O destino era uma casa antiga, em um bairro quase rural da cidade. Durante o caminho, a neblina foi se formando lentamente. Era como se o mundo ao redor estivesse desaparecendo em branco. Ao se aproximar do endereço, Carlos notou algo estranho. Não havia casas por ali. Só uma construção de tijolos desgastados e mato alto. Parecia abandonada há anos. "É aqui?" perguntou, finalmente encarando a passageira pelo retrovisor. Ela apenas balançou a cabeça positivamente. Ainda sem dizer uma palavra, abriu. A porta, ou melhor, tentou abrir, mas a porta estava trancada. Carlos se inclinou para destravar, mas no segundo em que olhou para trás, o banco estava vazio. Isabela havia desaparecido, o motor ainda estava ligado. Nenhuma porta foi aberta, nenhum som de passos, nenhum sinal. Carlos desceu do carro, confuso, olhando ao redor. O nevoeiro agora era denso, mal dava para enxergar alguns metros à frente. Caminhou até o banco traseiro e encontrou a bolsa que ela segurava. Estava ali, fechada. Com as mãos trêmulas, Carlos abriu. Dentro havia apenas um espelho quebrado, um bilhete com letras antigas que dizia "Não olhe para trás" e um documento de identidade, o nome Isabela Moreira da Silva. Data de nascimento, 1989. Data do óbito, 2015. Carlos sentiu um arrepio percorrer a espinha. Jogou a bolsa no banco, ligou o carro e saiu em disparada dali. O celular finalmente voltou a funcionar e o GPS indicava outro local completamente diferente.
Ele havia saído da rota original há muito tempo e nem percebeu. Ao chegar em casa, ainda em choque, procurou o nome na internet. Uma reportagem antiga apareceu. Uma jovem chamada Isabela, de 26 anos, foi assassinada ao sair de uma festa em 2015. O corpo foi encontrado em um terreno baldio, próximo ao endereço onde Carlos a havia deixado. Aparentemente, a última pessoa que a viu foi um motorista de aplicativo. Mas o caso nunca foi solucionado. Nos dias seguintes, Carlos tentou esquecer o episódio, mas todas as vezes em que dirigia à noite, via a corrida registrada em seu histórico. Passageira Isabela, concluída. Ele tentou excluir, mas o sistema sempre retornava. Tentou contato com o suporte do aplicativo. Eles disseram que não havia nenhuma corrida registrada naquele horário e que o nome da passageira não existia na base de dados. Carlos deixou de trabalhar no aplicativo. Não conseguia mais dormir em paz. Uma semana depois, acordou no meio da noite com a notificação de uma nova corrida, o nome do passageiro, Isabela. Carlos não conseguia esquecer aquele rosto. Por dias, tentou convencer a si mesmo de que havia sido apenas um sonho ruim, fruto do cansaço e da rotina exaustiva. Mas algo dentro dele dizia que aquilo tinha sido real. Tão real quanto o peso do silêncio daquela mulher. Tão real quanto o toque frio da bolsa deixada no banco traseiro. Uma semana depois, enquanto mexia no porta-malas para tirar o estepe, encontrou algo que o fez congelar. O espelho quebrado. Aquele mesmo que estava na bolsa de Isabela. Ele lembrava de tê-lo deixado no banco, junto com o documento e o bilhete. Como aquilo havia parado no porta-malas, Carlos começou a ter pesadelos todas as noites. Sempre o mesmo. Ele dirigindo, ouvindo uma respiração atrás de si, mas quando olhava pelo retrovisor não havia ninguém. Ou pior, havia alguém, mas o rosto era apenas uma sombra. Certa noite, decidiu conversar com um padre, procurando algum tipo de orientação. Quando mencionou o nome Isabela, o semblante do sacerdote ficou sério. Esse nome é conhecido por aqui. Há relatos de outras pessoas que viram uma mulher com esse perfil pedindo carona tarde da noite, sempre em lugares isolados. E o mais curioso, todas desapareceram depois de dar carona a ela. Carlos tentou reagir. Como assim? Desapareceram? O padre respondeu com calma. Você teve sorte, meu filho. Talvez ela só quisesse ser ouvida ou lembrada. Mas nem todos têm esse destino. No mesmo dia, Carlos vendeu o carro. Nunca mais aceitou corridas. E todas as noites, ao fechar os olhos, ainda consegue ouvir o som da porta se abrindo, embora ninguém esteja ali. Carlos nunca mais dirigiu depois da meia-noite. Mas o que ele não sabia é que existem passageiros que não precisam de um aplicativo para te encontrar. E nem sempre é o motorista quem desaparece. Na próxima história, você vai conhecer o caso de um jovem que entrou em um Uber e nunca mais foi visto. André era um jovem estudante universitário, 22 anos, cursando engenharia em uma faculdade particular do interior. Era sábado à noite e ele havia ido a uma confraternização na casa de um colega de turma. Por volta das 23h45, ligou para a mãe avisando que já estava chamando um Uber para ir embora. Tô saindo agora, mãe. Chego em 20 minutos. A ligação foi rápida, como tantas outras. André entrou no carro e desapareceu. No início, todos pensaram que era um sumiço comum. Jovem, festa, talvez tivesse esticado a noite. Mas quando amanheceu e ele não apareceu, nem deu notícias, o desespero começou. A mãe ligou para os amigos, ligou para o celular, dele mandou mensagens, mas nada. Nenhuma resposta. As autoridades foram acionadas no mesmo dia. A corrida de Uber constava no histórico do aplicativo da mãe, pois o cartão dela estava vinculado à conta do filho.
O motorista, um homem chamado Paulo Ricardo, foi localizado facilmente. Estava online no sistema e aceitando novas corridas. O interrogatório foi direto. O senhor pegou esse passageiro, André Oliveira, ontem à noite? Não, respondeu Paulo. A corrida foi cancelada logo depois que aceitei. Nunca fui até o local. O que parecia ser apenas um erro técnico ganhou outra dimensão com o acesso às câmeras de segurança da rua onde André estava. As imagens mostravam claramente o jovem saindo da casa do amigo e entrando em um carro branco, exatamente no horário em que a corrida foi registrada. Só havia um detalhe estranho. O carro era um modelo semelhante ao do motorista Paulo, mas a placa não correspondia. E mais, o veículo possuía um adesivo falso do aplicativo no para-brisa. Com isso, a polícia passou a trabalhar com a hipótese de sequestro ou algo ainda mais perturbador. Alguém estava usando um veículo clonado para atrair vítimas. O caso ganhou repercussão nacional. Nos fóruns da internet surgiram teorias das mais variadas, desde tráfico de órgãos até grupos ocultistas que usavam o aplicativo como isca para rituais macabros. Mas o que ninguém esperava aconteceu uma semana. Depois, uma nova corrida foi registrada da conta de André. Mesmo após o desaparecimento, mesmo com o celular desligado, o sistema mostrava uma corrida iniciada em uma zona rural, durante a madrugada. O local era afastado, conhecido por ter um antigo moinho abandonado, um lugar sinistro, cercado de histórias. A polícia foi até lá, mas não encontrou nenhum sinal, nem do carro, nem de André. No entanto, algo os deixou arrepiados. O moinho tinha marcas recentes de pneu na entrada de terra. Dentro, em meio ao entulho, encontraram um celular quebrado. Não era o de André, mas o aparelho tinha fotos, e uma delas mostrava, embaçado no fundo, o rosto de um jovem muito parecido com ele dentro de um carro. A mãe foi chamada para ver a imagem. Ela desabou. É ele, eu reconheço. A investigação se intensificou. O sistema de rastreamento da plataforma foi acionado, mas não havia registros completos da corrida. O trajeto parecia interrompido no meio, como se o veículo simplesmente tivesse deixado de existir digitalmente. Os engenheiros do aplicativo alegaram falha de sinal, mas admitiram que aquilo era extremamente incomum. Alguns dias depois, um segundo caso emergiu. Uma moça, em outra cidade, relatou ter aceitado uma corrida no mesmo horário em que a corrida de André havia sido reativada. Detalhe: o nome do motorista era André Oliveira. Ela descreveu a experiência como esquisita. O motorista não falava nada. O carro parecia antigo, com cheiro de mofo. Durante a corrida, o GPS travava e a tela do aplicativo piscava o tempo todo. Ao chegar no destino, ela agradeceu, mas quando olhou para trás para se despedir, não havia ninguém no banco do motorista. O carro simplesmente seguiu sozinho e sumiu no fim da rua. O caso foi relatado à polícia, mas ninguém conseguiu explicar. O aplicativo não mostrou nenhuma corrida registrada naquele horário. O nome André Oliveira sequer existia como motorista. Para piorar, a moça não conseguia mais abrir o app. Toda vez que tentava, o sistema travava no mapa com um ponto fixo em vermelho, bem no local do moinho abandonado. As notícias começaram a diminuir, até que um ano depois, um novo relato reacendeu o mistério. Um motorista chamado Caio, de uma cidade vizinha, publicou em um fórum de motoristas uma história assustadora. Segundo ele, por volta das 3 da manhã, recebeu uma solicitação de corrida com o nome André e a foto de um jovem de cabelo curto. O local de embarque era em uma estrada rural. Ele aceitou, sem saber do histórico do caso. Ao chegar, viu um rapaz parado na beira da estrada, vestindo jeans e camiseta preta. O mesmo da foto do perfil. Ele entrou no carro e disse apenas: "Pode seguir." Durante o caminho, não conversou. Só pedia para o motorista não desviar da rota. Mas o mais estranho, segundo Caio, foi que nenhum GPS funcionava.
nem o do carro, nem do celular. Ele começou a se sentir tonto. As luzes da estrada piscavam e por um momento tudo escureceu. Quando despertou, estava no acostamento sozinho. O passageiro sumiu. O banco estava molhado e sujo de terra. Na tela do aplicativo, a corrida aparecia como em andamento, mas sem destino. Tentou encerrar, mas o app congelou. Horas depois, ao conseguir voltar para casa, descobriu que estava fora da cidade. A corrida havia durado mais de 3 horas e terminado próximo ao antigo moinho. Depois disso, Caio deletou o aplicativo, mudou de número e deixou de trabalhar como motorista. As autoridades, pressionadas, tentaram encerrar o caso oficialmente como desaparecimento não solucionado, alegando falta de provas concretas. Mas entre motoristas e passageiros da região, a história continua viva. E de tempos em tempos, alguém relata uma corrida à noite, com um passageiro que não fala, não se mexe, e que ao final simplesmente desaparece. Seu nome? André Oliveira. Quando o destino da corrida é o desconhecido, tudo pode acontecer. Mas, e quando o destino é literalmente um cemitério? A próxima história vai te levar para uma corrida que nunca deveria ter começado. Rafael trabalhava como motorista de aplicativo havia pouco tempo. Estava animado com a ideia de ganhar uma grana extra nas madrugadas, mesmo sabendo dos perigos. Gostava do silêncio das ruas, da liberdade do volante e, principalmente, das histórias que cada passageiro carregava. Mas naquela noite, ele não imaginava que estaria prestes a viver a história que ninguém jamais contaria. Pelo menos não com facilidade. Eram 2h05 da manhã quando recebeu uma notificação curiosa. Corrida curta, apenas 4 quilômetros. Embarque em um bairro central da cidade, destino, cemitério São Jerônimo. Achando que era alguma brincadeira ou passageiro bêbado querendo assustar, ele aceitou. Ao chegar no ponto de embarque, viu um homem vestido de terno cinza, de aparência impecável, parado calmamente sob a marquise de um prédio antigo. O homem entrou no banco traseiro com movimentos suaves e com uma voz firme e tranquila disse: "Direto ao cemitério, por favor." Rafael riu, tentando quebrar o clima. "Já não está um pouco tarde para visitar alguém lá?" O homem respondeu sem hesitar: "Nunca é tarde quando se tem um compromisso marcado." A frase ficou ecoando na cabeça de Rafael, mas ele preferiu não insistir. Iniciou a corrida. Durante o trajeto, algo começou a parecer estranho. O homem não mexia no celular, não olhava pela janela, não fazia qualquer ruído. Apenas mantinha as mãos cruzadas no colo e olhava fixamente para o encosto do banco da frente, como se meditasse ou esperasse. Enquanto dirigia, Rafael notou que o trajeto no GPS parecia mais longo do que o necessário. O aplicativo o fazia contornar ruas, pegar desvios desnecessários. Ele tentou ignorar, achando que fosse erro do sistema, mas à medida que se aproximava do destino, o ar dentro do carro foi ficando mais frio, muito frio, como se alguém tivesse ligado o ar-condicionado no máximo. Mas ele tinha certeza de que o sistema estava desligado. Foi então que, ao parar em um semáforo, olhou para o retrovisor e notou algo perturbador. O passageiro não tinha reflexo. A imagem mostrava apenas o banco vazio, embora, claramente, Rafael sentisse o peso da presença atrás de si. Engoliu em seco. Quis perguntar algo, mas sua boca parecia colada. As mãos suavam. Os olhos ardiam. O sinal abriu e ele continuou, agora com o coração disparado. Chegando ao portão principal do cemitério São Jerônimo, o homem calmamente disse: "Pare aqui, eu desço por aqui mesmo." Rafael estacionou. O homem desceu devagar, ajeitou o terno e, antes de fechar a porta, olhou fixamente para Rafael e disse: "Obrigado por me trazer. Nos veremos em breve."
Rafael tentou perguntar algo, mas o homem já havia se virado. Caminhou em direção aos portões de ferro que se abriram, sozinhos, com um rangido pesado, como se tivessem sido empurrados por uma força invisível. O homem adentrou e desapareceu na escuridão entre os túmulos. Rafael ficou paralisado por alguns segundos. Depois, acelerou para longe dali. Ao chegar em casa, não conseguiu dormir. Repassava a cena na mente, tentando racionalizar. Talvez fosse só um truque de luz ou um efeito estranho no retrovisor, até que decidiu verificar o aplicativo. E lá estava: corrida concluída com sucesso. Mas o nome do passageiro havia desaparecido. Apenas um campo vazio, sem foto, sem identificação. O horário da corrida? 2h17. Nos dias seguintes, Rafael pesquisou sobre o cemitério São Jerônimo. Encontrou uma notícia de anos atrás. Um homem misterioso, vestindo um terno cinza, havia sido enterrado ali após ser encontrado morto dentro de um carro, sem documentos e sem identidade. O caso nunca foi solucionado. A data da morte? 13 de junho. Exatamente o mesmo dia em que Rafael havia feito a corrida. Como se não bastasse, uma semana depois, Rafael recebeu uma nova corrida. Mesmo horário, mesmo ponto de partida, mesmo destino. Cemitério São Jerônimo. O aplicativo mostrava um novo passageiro, nome em branco, sem foto. Rafael recusou. No entanto, a notificação continuava voltando. 3, 4, 5 vezes. Na quinta tentativa, o nome do passageiro finalmente apareceu. Rafael foi o suficiente. Ele desinstalou o aplicativo naquele instante, trancou o carro e decidiu que nunca mais dirigiria durante a noite. Mas toda vez que olha pela janela de casa, nas madrugadas insones, sente que alguém o observa da rua. Um homem parado, de terno, cinza, em silêncio, esperando uma corrida que já foi marcada. 3 histórias, 3 corridas, 3 destinos marcados pelo inexplicável. Mas o que todas elas têm em comum? O silêncio, a noite, a sensação de que existe algo além da estrada. E talvez o próximo a viver uma história assim seja você. 3 histórias reais. 3 encontros que desafiam a lógica, a razão e até mesmo o próprio tempo. Na primeira, um motorista solitário descobre que, às vezes, o passageiro mais quieto carrega um grito silencioso vindo do além. Na segunda, um jovem desaparece em uma corrida que jamais deveria ter acontecido. E seu nome, misteriosamente, continua aparecendo por aí, como se sua alma ainda estivesse tentando voltar. E na terceira, um simples trajeto até o cemitério se transforma em um presságio sombrio, como se a morte tivesse solicitado a própria carona. O que todas essas histórias têm em comum? A noite, o mistério, o inesperado. Em um mundo onde tudo parece controlado por aplicativos, notificações e GPS, talvez ainda existam brechas por onde o inexplicável se infiltra. Talvez alguns carros sejam mais que veículos, sejam portais. Talvez alguns motoristas estejam apenas cumprindo seus trajetos sem saber que a próxima corrida será a última. Ou que o passageiro que entrou nunca saiu. E agora eu te pergunto: você teria coragem de aceitar uma corrida às 3 da manhã, sabendo que o destino é um cemitério? Ou que o nome do passageiro é o mesmo que o seu? Se essas histórias mexeram com você, deixe um comentário contando qual foi a mais assustadora. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essas histórias e, claro, inscreva-se no canal, porque aqui cada história contada pode ser o aviso que você precisava antes de entrar no próximo carro. Até a próxima corrida.